Fala pessoal, sejam todos bem-vindos para mais um JúlioCast. E o episódio de hoje eu vou falar sobre o ponto de desistência. Então, se você já gostou desse texto, desse conteúdo, já deixa seu like, já compartilha esse conteúdo. Esse conteúdo aqui, lembrando que é um conteúdo para você refletir, para você pensar e te fazer pensar literalmente de forma diferente daquela forma que você já pensa, para que você tenha clareza de algumas coisas que acontecem na sua vida e talvez você não perceba. Muitas vezes a gente faz as coisas de forma automática. E já fazem, deixa eu ver, literalmente já passou de 5 anos que eu estou me desenvolvendo todos os dias. Quando eu comecei a estudar o autodesenvolvimento, reprogramação mental, mudança de paradigma, eu ouvi o meu mentor falando assim, eu já estudo isso aqui por 55 anos. Eu pensava assim, como que é estudar por um longo tempo o mesmo conteúdo? Então eu comecei nessa jornada, tomei essa decisão e comecei a estudar essa metodologia e sempre estou estudando, reestudando e reestudando. Hoje eu não procuro mais conhecimento e sim eu adquiri uma certa quantidade de conhecimento, bastante conhecimento já, e agora em vez de eu ir atrás de mais conhecimento, eu estudo cada vez mais aquilo que eu já venho estudando nesse período de 5 anos, tá? Foi o momento que eu mudei minha vida. Então, deixa eu dar uma respirada aqui, às vezes eu esqueço de respirar e fico ofegante. Então, eu acabei de fazer 3.3, estou agora numa nova versão. Agora o Júlio está na versão 3.3, acabei de fazer 33 anos, eu sei, não parece que eu tenho 33, eu sei que parece que eu tenho 22, 23 no máximo, mas tudo bem. 33 anos, bastante experiência, comecei a trabalhar bastante cedo, tive bastante conquistas, graças a Deus, sempre fui uma pessoa que fui atrás das coisas e sempre conquistei. E depois que eu comecei a estudar, eu comecei a entender alguns pontos incomuns, algumas coisas que me fizeram chegar no resultado que eu cheguei, continuo chegando e quero continuar crescendo nessa vida, continuar se desenvolvendo. E durante essa semana, refletindo sobre coisas que acontecem e tal, eu estava pensando num conteúdo para gravar aqui para vocês do JúlioCast, e aí veio esse nome na minha mente. O ponto da desistência, porque eu gosto de gravar de forma intuitiva, tá? Para quem está me ouvindo, para quem está me seguindo, para quem está começando a me acompanhar, vocês vão perceber que eu sou aquele cara que gosta de falar coisas intuitivas, eu não sou aquele cara que gosta de me programar muito. Eu já estudei bastante, eu já entendi, então eu gosto de trazer a minha visão, que eu acho que é uma visão diferente, uma visão única. Eu demorei para achar esse ponto. Quem está nessa caminhada sabe do que eu estou falando. Quando você quer se tornar uma pessoa nova, você demora para você achar o ponto, a forma que você fala, como é que você quer certinho. É como se você se jogasse num rio só com uma mini boia e você tem que nadar e fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. Então quem está na caminhada vai entender o que eu estou falando. Então eu gosto de fazer esses conteúdos de reflexão, conteúdos mais livres, deixando a minha mente fluir, pensamentos e tal. Até incentivo os meus alunos e as minhas alunas a fazerem dessa forma. Inclusive eu quero dar os parabéns para minhas alunas, estão de parabéns, estão conseguindo mudar o paradigma e fazer aquilo que elas querem. Porque o que acontece é que nós não conseguimos mudar o paradigma. Nós descobrimos que existe um paradigma, não digo nós, a maioria. A maioria descobre que existe um paradigma, descobre o que quer, só que, parece que a pessoa não entende que ela tem que continuar repetindo para que essa nova ideia entre na mente dela e para que ela consiga de fato mudar o resultado, certo? Então, se a gente não mudar esse paradigma, essas ideias, a gente vai acabar sempre desistindo daquilo que a gente quer. Porque eu percebi que tem alunos que estão fazendo aquilo que definiram como objetivo C, traçando um objetivo C, mudando, fazendo, passando as barreiras do terror, porém fazendo. Agora alguns alunos mudam a rota sem perceber que aquela turbulência que a pessoa passa e demora para entender que é a repetição, é a escrita, é você escrever, é você alimentar os pensamentos que vai te manter no caminho. Para pensar. Quando o Júlio começou a estudar esse conteúdo e começou a ter um crescimento, eu pensei, para que eu vou parar de fazer aquilo que me faz crescer, que é o estudo. O estudo traz a compreensão. A compreensão traz um estado de fé.
mas não é nenhuma fé espiritual e nenhuma fé religiosa. Fé é assim, sabe quando você sabe que vai dar certo? Se alguém te convida para um café hoje à tarde, você tem fé que vai acontecer aquele café, você sabe que é a pessoa que te convidou, você sabe que ela vai ir, você sabe que ela não vai furar com você, então você tem uma fé, uma coisa certa que vai acontecer. Faz sentido? Então o que eu percebi? Existe um ponto da desistência, existe um ponto onde as pessoas acabam desistindo e todas elas, eu identifiquei um padrão, onde todas elas trazem esse mesmo padrão com desculpas diferentes. Por que não diferente? Por exemplo, na academia tem um amigo meu, conversando com ele e tal, mandei um áudio do Evoluvindo para ele conhecer o Evoluvindo, falei para ele ouvir o áudio, ele começou a ouvir o áudio, disse que está gostando, falei para ele repetir o áudio, né? Não sei se está repetindo, provavelmente não, porque as pessoas que ganham áudio, elas até escutam no início, mas elas não fazem como é para fazer, por isso que existe o Evoluvindo. Mas vamos lá. Eu conversando com ele e tal, ele falou que ele estava pensando em desistir da faculdade. Eu falei, pô, mas por que desistir? Quanto tempo você está fazendo? Tô fazendo há 2 anos e tal. Mas é que naquela época eu queria uma coisa, agora eu quero desistir porque eu tô pensando em fazer outra coisa. Eu falei assim, ó, você sabia que a nossa mente tem a tendência de querer começar a fazer outra coisa porque traz uma empolgação e aquilo que você começou vai perdendo entusiasmo, você desiste, só que isso torna um padrão. Quantas vezes você começou uma coisa e desistiu? Então você começou a faculdade e desistiu. Eu falei, mas por que tem esse padrão? Eu falei, qual que é o ponto que está fazendo com que ele desista? Eu fiquei me perguntando. Aí depois, outra pessoa, mesma coisa. Júlio, eu quero parar com tal coisa. Eu falei, mas por quê? Não, por causa disso, por causa daquilo, minha situação financeira, papapá, não sei o quê. Eu falei, beleza. Outro aluno, tá, mas e aí, você não falou que ia fazer isso aqui, isso aqui? Não, por causa disso, por causa daquilo, vou parar porque está acontecendo essa situação. Daí começa a entender que o paradigma, ele cria uma situação para que você desista de fazer aquilo que você tinha definido, uma nova rota. Entenda isso. Você cria suas circunstâncias de forma automática e aí você não percebe aquilo que você faz, você não percebe que você está criando aquilo que você não deseja. Correto? Então eu identifiquei um ponto de desistência. Qual que é esse ponto de desistência? Eu quero que você coloque aqui nos comentários agora, se você imagina, o que você imagina na sua mente? Qual que é esse ponto de desistência? Aonde que a pessoa desiste? Pare e reflita comigo. Quantas vezes você já desistiu de alguma coisa? Por exemplo, eu comecei a ser corretor, comecei a me dar bem e desisti. Por quê? Porque chegou o momento que começou a me causar um desconforto muito grande, eu não quis passar por aquilo ali e achei que outra coisa seria melhor. Identifiquei um ponto. Aí voltando lá para esse amigo meu da academia, aí encontrei ele de novo na academia e tal, eu falei para ele, mas me diz aí, por que você tá querendo desistir? Ele falou, porque eu tenho que gravar vídeo. Eu falei, então tem um paradigma aí. Ele sabe que ele tem que gravar vídeo, mas ele não consegue se expor, ou tem vergonha, ou tem algum paradigma, algum pensamento ali que bloqueia ele naquela ação. E aí ele estava querendo desistir da academia por causa de uma gravação. Eu falei para ele, então por que você não tenta de um jeito que você não precise gravar, mas se termine a faculdade? Ele falou, não, tem como eu mudar para outra coisa onde eu não precise gravar, só estúdio. Eu falei, então faça isso. Tá vendo como é simples? O problema não é o vídeo, o problema é que você quer desistir por causa de uma coisa pequena. Eu falei, então esse problema está sendo maior do que você. Eu falei, o que você tem que fazer agora é você crescer, se desenvolver e gravar esse vídeo para você passar por isso. Aí ele, mas não sei o que e tal, e beleza. O que ele está? Ele está no momento de razão, onde ele está refletindo. Então naquele momento de razão, ele está refletindo sobre o que ele quer, porém ele já tem uma ideia. Então aquilo que eu falar para ele, pode ser que ele queira ouvir ou pode ser que ele não queira ouvir. Tem aquela coisa, você quer ouvir o que é bom para você ou você quer ouvir o que você está querendo ouvir? Entendeu? Tem essa diferença. Eu comecei a identificar qual que é o ponto de desistência. Aí com mais alguns exemplos de alunos que também estavam pensando em desistir de uma certa situação porque estava acontecendo algo naquele momento, eu também dei a mesma orientação. Faz assim, tenta alongar esse prazo para que você consiga entregar o que você precisa, né, para você não desistir disso que você já tinha definido, porque eu sei que todos os porquê não, presta atenção, todos os porquê não
todos os pensamentos que te dão razões e motivos para você não seguir o caminho que você já tinha definido, é um pensamento vindo de uma crença que seriam como guardas que não quer que você passe daquele ponto, tá? Porque o seu paradigma controla a sua vibração. Então, para você mudar o seu paradigma, você vai ter que alterar esse estado vibracional e no início gasta energia, você tem que se dedicar, você vai ter que botar energia, foco, dedicação, e às vezes você está num padrão de zona de conforto que você não está querendo muito, né, se mexer e tal, não está querendo passar. Mas entenda uma coisa, se você definir um projeto, abrir um canal no YouTube, começar a fazer alguma coisa, começar a estudar e tal, qualquer coisa que você definiu, perceba que vai existir um ponto de desistência. Qual que é o ponto? É o ponto do desconforto. É o ponto do desconforto. Quando você começar a passar pelo desconforto, tá? Porque você estava na zona de conforto. A zona de crescimento é a zona de desconforto. Então você vai ter medo, entusiasmo ao mesmo tempo. Mas o medo ele vai andando junto com o crescimento. Então o que acontece? Quando chega esse momento de desconforto, por exemplo, para eu conseguir ser mentor, trabalhar através da internet, ter o meu canal, o que eu tinha que fazer? Gravar os vídeos. Então eu comecei a mudar minha mente para que eu começasse a pensar que eu gravava aquele vídeo, comecei a mudar os pensamentos automáticos. E eu passei por um momento muito forte de desconforto. No momento de desconforto, você fica com a energia baixa, provavelmente na energia negativa, não de ser ruim, mas energia negativa que você não tem pensamentos que te impulsione e sim que te paralisam. Faz sentido? Então nesse ponto de desconforto, quando você vai passar por esse desconforto, é o seu ponto de crescimento, que a gente chama de barreira do terror. Nesse ponto você fica desconfortável, você vai ter dois tipos de pensamentos. Você fica numa ambivalência. O que é ambivalência? Pensamentos opostos para o mesmo objetivo. Um lado teu fica querendo muito, imaginando que vai dar certo, outro lado teu fica imaginando que vai dar errado e fica te causando medo. Daí você fica, qual a emoção que eu acredito? Na verdade é qual emoção você coloca mais energia, é aquela que você mais vai acreditar e é a que vai criar a sua realidade. Então se você colocar a sua energia, o seu foco naquela imaginação que você cria que te causa medo, essa energia vai tomar conta de você e o seu comportamento é baseado dessa energia. Seu subconsciente ele usa essa energia desse pensamento, essa emoção para criar o seu comportamento. Agora se você acreditar que vai dar certo, que você vai passar pelo desconforto, que isso vai te trazer um crescimento e você criar uma emoção disso, essa emoção vai te levar para esse comportamento também. Então existe esse ponto de desistência quando você passa pelo desconforto. Ou o ponto de desistência, ele não pode ser um ponto de desistência, ele pode ser um ponto de parada também. Então ou você pode dar uma paralisada ou você pode voltar. Por exemplo, quando falavam para mim que eu tinha que aprender tráfego pago, eu tinha que entender para poder delegar, era o ponto que eu paralisava. E eu não queria, porque o desconforto de ter que parar e aprender algo novo me desgastava, me estressava, me irritava, me deixava desconfortável. Então eu não quero sentir aquele desconforto. Então o que eu faço? Eu paro. Mas o grande segredo da mudança do paradigma é você definir um objetivo que está acima daquilo, que o propósito desse objetivo vai ser fazer você se desenvolver diariamente. E sempre que você chegar num ponto que você está com dificuldade, ou você vai querer parar, ou você vai querer voltar para trás. Voltar para trás para não ter o desconforto ou paralisar sem ação, tá? Quando estamos parados, o bom de quando estamos parados é que estamos prestes a dar um salto. Então, por exemplo, agora eu decidi estudar, então agora eu vou dar um salto porque eu já estou aprendendo e estou entendendo como é que funciona em menos de uma semana. A gente pensa que é muito difícil, que é demorado, não é, mas o processo é diário. Então eu entendi que nesse ponto de desistência vem as desculpas. Ah, porque eu não fiz isso, porque não tenho tempo, porque não é bem o que eu quero, sabe? Tipo, eu queria, mas tá, mas por que você queria? Ah, eu queria antes, mas agora eu não quero mais, tal. Então imagina, toda vez que você se sente desconfortável, você tem do outro lado um crescimento e do outro lado a desculpa que te leva de novo para sua zona de conforto e te leva a você continuar vendo a vida da forma que você está vendo. Não está errado, porém o propósito do ser humano é se desenvolver. O ser humano é um ser heliotrópico, então o ser humano é um espírito, ele busca pela luz.
Então quando você está vivendo essa vida confortável, de boazinha, tranquilinho, você está mais de boa, mas o espírito não está bem, não está feliz, porque ele quer expansão. Então é como se você não estivesse vivendo o seu propósito. Imagina um animal que tem o propósito de voar, uma águia. Aí você vai lá e pega aquela águia e prende ela. Você está evitando que ela viva o propósito dela, que é voar e tal, e fazer toda a função dela. Nós somos assim também. Então você tem o poder de escolha, você tem o poder de raciocínio, você tem todo o poder na sua mão. O que você tem que aprender é aprender a usar a sua mente, aprender a mudar os hábitos de pensar, os hábitos de comportamento. É isso que o Evolua faz. E vai te ajudar a passar por esse momento do ponto da desistência. Os verdadeiros alunos, os verdadeiros evoluídos que sabem do que eu estou falando, que está me ouvindo aqui, sabem do que eu estou falando. Aquele que leva a sério. Eu consigo ver todos os alunos que estudam, a quantidade de conteúdo que eles absorvem. Então eu estou compartilhando o que eu aprendo e o que eu estudo. E conforme os seguidores que eu vou ganhando, as pessoas que vão se tornando alunos ou seguidores e vão me seguindo, vão aprendendo aquilo que eu estou aprendendo também. Tá? Então quem está me acompanhando, já te agradeço de coração por você estar acompanhando, dando seu like nas lives, compartilhando, continue estudando. Porque é certo, nós criamos a nossa realidade. Então, quanto mais eu aprendo como a minha mente funciona, mais eu tenho compreensão do que acontece comigo, mais bem-estar, melhor me sinto, digamos assim, e eu consigo agir no flow, que é quando as coisas estão fáceis, eu não preciso sofrer para fazer as coisas. Agir no flow é muito melhor do que agir na exigência, na reação. Então, ou estamos reagindo ou estamos no flow. Ou estamos brigando com aquilo que não está dando certo, ou estamos criando a nossa realidade. É criando, não reagindo. Então, e aí? Entendeu qual que é o ponto de desistência? Coloca aqui nos comentários qual foi o ponto da sua desistência, porque provavelmente você já desistiu de alguma coisa. E o que você desistiu que te marcou e que hoje você pensa que não deveria ter desistido? Qual foi o ponto que fez você desistir? Aonde que você ficou desconfortável? O que aconteceu que você não quis passar por isso e você acabou voltando? E aí você acabou tendo a vida e os mesmos resultados anos e após anos. Anos após anos. O que você me diz? Curtiu essa reflexão? Curtiu esse JulioCast? Está curtindo o JulioCast? Sobre qual assunto, sobre qual conteúdo você gostaria que eu refletisse sobre algo? Eu gosto de refletir e quando eu faço meu JulioCast eu me sento aqui no meu escritório e consigo pensar e deixar minha imaginação fluir. Então está saindo um conteúdo bem legal, estou curtindo muito de fazer esse conteúdo, estou sempre me desafiando. Então é isso aí, quero agradecer vocês de coração, compartilha esse conteúdo, deixa o like aí, deixa rodando, diz se esse conteúdo é bom, se não é bom, diz o que vocês estão gostando, fala aí pra mim, quero se comunicar com vocês, a gente vai batendo esse papo e vamos crescendo continuamente agora nas redes sociais e vamos levar essa forma de pensar para as pessoas, aquelas pessoas que querem estudar, querem se desenvolver, a gente vai encontrar essa galera aí para estudar junto, para se desenvolver junto, afinal meu propósito é expandir o maior número de consciências possíveis no mundo, então todo esse pensamento, toda essa filosofia que eu vivo e que eu vendo uma filosofia de vida, eu entendi que o Evoluindo é uma filosofia de vida, então quem quer viver essa filosofia de vida comigo, é só chegar que é sucesso. Beleza, galera? Gratidão, tamo junto e valeu!